Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por esta oportunidade gostosa, maravilhosa que estamos tendo para meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Curve aí a sua cabeça, vamos pedir ao Senhor que fale conosco, porque a palavra de Deus sempre fala. Senhor, muito obrigado por mais este momento, mais esta oportunidade. Fala conosco agora, através desta palavra, aos nossos corações, fortalecendo-nos, Senhor, dando-nos a direção sábia do Teu Espírito Santo em todas as nossas decisões, na nossa vida, e de uma forma especial, Senhor, tudo que tivermos que fazer, que sejamos dirigidos e direcionados pelo Senhor, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos convocando você para participar de um jejum. Hoje de manhã nós falamos sobre isto, o jejum da vitória, que são 21 dias de luta, de consagração, de busca da presença do Senhor, de clamor, de súplicas, para recebermos a vitória. Eu creio que se nós tivermos um coração quebrantado, disposto a se render ao Senhor, a obedecer a sua palavra, a vitória certamente virá. E a gente sabe muito bem, né, que esse jejum, nós temos várias passagens de pessoas que jejuaram, servos do Senhor, profetas, próprio Senhor Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva, jejuou muitos reis, jejuaram. E a gente sabe a importância do jejum, da oração, do clamor e da súplica. Então eu quero compartilhar com você hoje um trechinho que nós conhecemos, que é o de Daniel, sobre a vida de Daniel. Este jovem, ainda jovem, foi mandado lá para a Babilônia, porque Nabucodonosor sitiou Jerusalém, levou, na primeira leva, levou lá os nobres, e Daniel foi nesta leva, cerca de 16, 17 anos, então jovenzinho. Mas Daniel sempre servo fiel. Desde moço ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei e também com a cultura dos babilônicos dos babilônios. E Deus deu a ele, por causa dessa fidelidade, por causa desse compromisso, deu sabedoria para revelar sonhos. E ele teve lá visões, sonhos revelados. Nós vamos ver no livro de Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento, as revelações de coisas futuras que iriam acontecer. E Deus colocou Daniel, colocou ele em alto lugar, em alto posto, pela fidelidade, pelo fato dele permanecer fiel, desde jovem. E agora nós vamos ver quando ele já está idoso, já bem velhinho, ainda lá na Babilônia, sempre fiel a Deus, sempre orando, sempre intercedendo, sempre clamando pelo seu povo. E Deus o colocou em lugares de destaque. Ele teve lá no reinado dos vários reis, Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Ele esteve lá em lugar na alta corte para influenciar esses reinos. Então é um trechinho que nós vamos ver, lembrar um pouquinho, lá no capítulo 9, ele lendo a palavra de Deus, e ele percebeu que através da palavra de Deus foi revelado que o tempo do cativeiro que eles iriam permanecer seria 70 anos. Agora já estava concluído esse tempo de 70 anos. Então, lendo lá as profecias do profeta Jeremias, ele entendeu. Olha a importância da gente ler a palavra de Deus, a gente entende o porquê das coisas. Muitas vezes há questionamentos, há dúvidas, e quando a gente lê a palavra de Deus, o Espírito Santo vem, revela, mostra, e a mente abre de tal forma, puxa vida, como esta passagem me trouxe luz a um assunto, uma determinada situação, ou mesmo uma resposta para um problema que eu estou passando, tenho que decidir, uma decisão que agora sei como tomar. Então, leia a palavra de Deus. E Daniel, lendo a palavra de Deus, ele entendeu o porquê de todas aquelas coisas. E aí você vai ver no capítulo 9 a oração de súplicas, clamor que ele faz pelo povo, reconhecendo, porque se eles estiveram lá por 70 anos, é porque aquele povo mereceu, não deu crédito, não deu ouvidos. Eles não deram ouvidos à voz dos profetas que falaram por 500 anos, mais ou menos, falando sobre o perigo, de se contaminar, da idolatria que entrou várias vezes no povo de Israel. E agora também não deram atenção nos seus irmãos do norte, as 10 tribos do norte, que já tinham sido levadas cativas pela Síria, e agora eles foram levados cativos pela Babilônia. Então, Daniel, no capítulo 9, ele faz uma oração de súplica, de clamor para aquele povo que foi desobediente, que não deu ouvidos à voz dos profetas levantados por Deus. Isso nos chama atenção. Quando a gente lê a palavra de Deus, é um clamor da parte de Deus para que a gente se arrependa, para que a gente abandone os maus caminhos,
para que a gente dê crédito nesta palavra, porque esta palavra é reveladora. Você vai ver agora, no capítulo 10, que nós vamos meditar um pouquinho, Deus vai revelar coisas futuras. Mesmo no capítulo 9, Deus revelou coisas futuras que iriam acontecer ainda a Daniel. E no capítulo 10, então, ele vai ter uma visão, e ele fica perturbado com aquela visão, porque é uma visão terrível. São batalhas espirituais, são guerras pesadas que iriam acontecer, reinos, nações que seriam levantados. E Daniel teve da parte de Deus a revelação, a instrução de tudo aquilo que iria acontecer. Você quer saber o futuro? Leia a palavra de Deus, já está revelado. Na época de Daniel, a Bíblia estava sendo construída, a palavra de Deus estava sendo formatada para que hoje nós temos essa possibilidade de tê-la completa. Daniel, foi um dos que cooperaram com as Escrituras, o seu livro está aqui registrado. Então, as revelações que Deus deu a Daniel hoje, nós podemos lê-la com toda a tranquilidade e ver aquilo que Daniel ainda não tinha visto, não sabia o que ia acontecer, mas ele teve por revelação. Nós podemos depois constatar na história da raça humana, os reinos sendo levantados. Primeiro o Império Babilônico, depois os Médios e Persas, depois os gregos, depois o Império Romano. Tudo isso Deus revelou a Daniel. Que coisa linda! E a gente vê que hoje nós temos todas estas revelações que eram profecias que iriam ser cumpridas, hoje nós podemos ver que todas elas foram cumpridas. Então, vamos dar crédito, vamos ser diferente do que aquele povo que o próprio Daniel no capítulo 9 fala, olha, nós estamos aqui, estamos padecendo porque nós merecemos estar aqui. Nós fomos alertados e não demos o ouvido aos profetas que foram levantados por Deus. Então, que a gente não seja como aquele povo, que vai precisar primeiro padecer para depois se lembrar que foram alertados. Nós temos o alerta antes, temos as profecias reveladas antes, temos tudo aquilo que vai acontecer ainda no futuro registrado. Então, vamos dar crédito. Quando a gente fala que Jesus está voltando, Jesus está voltando, é uma chave, é uma frase, Jesus está voltando. Não, Jesus está voltando e as profecias que falam sobre isso estão se cumprindo. Nós estamos vendo hoje, esta geração está presenciando as coisas que estão ocorrendo no mundo. Alertas. Por que não dar ouvidos? Por que não ficar atento a esta palavra? Então, eu quero me ater um pouquinho mais no capítulo 10. O 9 é aquela oração de súplica e depois Deus vai revelar coisas futuras ainda. As 70 semanas que Deus revelou a Daniel e a última semana está por vir ainda, que é a grande tribulação. Semanas de anos, 7 anos da grande tribulação, Deus revelou que ainda não aconteceu. Só vai acontecer quando a igreja subir, quando a igreja for arrebatada. Mas Deus já revelou a Daniel. Mas agora, um pouquinho antes dessas coisas futuras, Deus também revelou coisas que iriam acontecer, de reinos que iriam se levantar, como os medos, os persas já estavam lá sobre o governo medo-persa, porque a Babilônia já tinha caído quando ele teve essa revelação. Depois vai ter os gregos, a Grécia se levantando, depois o Império Romano. Tudo isso Deus vai mostrar para Daniel. Então, é precioso a gente ver como Deus se revela aos servos fiéis. Quando a gente olha na vida de Daniel, a gente não vê relatos que ele fraquejou na fé, que ele caiu, que ele se desviou, que ele teve momentos de dúvidas. Você não vai ver isso. Você vai ver um homem consagrado ao Senhor desde o início, desde a sua juventude até o finalzinho da vida. E quantas provações ele passou, mas são exemplos que nós podemos tirar. Este homem é um exemplo para nós, como muitos outros mencionados na palavra de Deus. Mas Daniel é um exemplo muito precioso para a gente poder seguir a fidelidade deste homem e como Deus o honrou, colocando em lugares de destaque. Então vamos ver lá. Daniel teve uma outra visão de coisas futuras que iriam envolver agora reinos e nações. Então, abra a palavra do Senhor lá em livro de Daniel, Daniel 10, de 1 a 20, nós vamos ler essa pequena introdução aqui daquilo que Deus iria revelar. O capítulo 10 é a forma com que Deus está revelando para Daniel o que iria acontecer. No capítulo 11, ele vai então dar detalhes dessa revelação, dos reinos que surgiriam. Mas a gente vai se ater somente no capítulo 10 para entender a importância de jejuarmos, de orarmos, de nos consagrarmos, para que Deus se revele a nós. Ele se revela a nós através da sua palavra.
Às vezes a gente lê e não entende, mas quando a gente lê com o coração disposto a obedecer, né? Buscando consagração, santificação, Senhor, fala comigo, revela para mim, mostra para mim essa dúvida que eu tenho, e ele se revela, ele tem prazer em se revelar. Então, preste atenção na leitura deste capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Olha, eram guerras que seriam travadas, nações guerreando contra nações. Uma grande guerra. Deus revelou a Daniel que iria acontecer isso. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Quando o servo de Deus procura sabedoria no Senhor, Deus revela. Ele entendeu, teve a visão, teve momentos de lutas para entender essa visão, mas ele entendeu a mensagem, ele conseguiu captar tudo aquilo que Deus havia revelado a ele. Versículo 2, naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Ou seja, ele se absteve, ele deixou das coisas que agradam a carne, né? A comida, aromas, que aquilo agradava, a sua presença, a essência, o perfume, tudo aquilo ele se absteve para se dedicar em oração, em jejum e clamor, porque a revelação era forte, era uma grande guerra, uma grande batalha que iria acontecer. Então ele se absteve 21 dias, por isso que nós falamos, 21 dias de jejum para termos vitórias, 21 dias ele esteve lá chorando, né, como ele fala aqui, esteve lá chorando aos pés do Senhor, não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. E é um desafio que nós fazemos, vamos separar um tempo, tire algo que lhe custe, algo que de fato é difícil tirar, mas é para se consagrar, para mostrar que você domina o seu corpo, que você não é escravo da carne e nem dos prazeres desse mundo, mas que você subjuga este corpo em prol de algo muito superior, que é buscar do Senhor revelações, fortalecimento, se consagrar, buscar mais a presença do Senhor, sentir-se cheio da presença do Senhor, né? De uma forma assim que você possa ter forças para lutar, porque muitas vezes a batalha é ferrenha, é batalha constante, então nós precisamos deste revestimento, da força do Senhor. Para isso o jejum serve, é jejum, oração, busca da palavra do Senhor. E ele continua no versículo 4, no 24º dia do 1º mês, estava eu em pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Puxa vida, este foi a visão que ele teve. Um anjo. Alguns acham que aqui era o Senhor. Não, mas a gente lendo um pouquinho mais para frente, você vai ver que este anjo vai precisar da ajuda de Gabriel, do outro anjo Gabriel, para poder vencer, né, aquele que se opôs, porque ele vinha trazendo a resposta da oração. Então não podia ser Jesus, mas era um anjo. Mas olha a figura destacada desse anjo, que coisa linda, como Deus tem, né, coisas preciosas separadas para aqueles que o amam, que revela. Mas a figura deste anjo, né, detalhada aqui, dá para a gente ter uma noção desse ser que veio para falar, trazer uma resposta para Daniel. Quem sabe Deus tem alguém muito especial para te dar uma resposta. E às vezes não precisa ser um anjo, às vezes a própria palavra, é um versículo que vai destacar aí. Então, leia a palavra. Versículo 7. Somente eu, Daniel, tive a visão. Olha aqui. Os que me acompanhavam, nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Quer dizer, perceberam que havia alguma coisa, mas não viram a visão. A visão foi separada para os servos fiéis, os que buscam, os que jejuam, os que oram, os que clamam, os que intercedem. Para esses, Deus tem revelações. Então, Deus pode revelar coisas para você. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Então, os que estavam com ele sentiram pavor, sentiram que foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam, mas não viram a revelação.
Versículo 8. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando e, ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Olha, eu acho linda essa parte, né? Você é muito amado. Como Deus, ele tem um valor especial, ele dá um valor especial para aquele que é fiel, aquele que lhe serve, aquele que tem temor, aquele que o honra. Então você é um amado, eu sou um amado do Senhor. Mas vamos procurar, né, ter na nossa vida mais consagrada, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, nos santificando. Jejum é para isso, é para mortificar a carne, é para se santificar, para sentir mais a presença do Senhor e ouvir mais da palavra aos nossos corações. Em versículo 11, e ele disse: Daniel, você é muito amado, preste atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Versículo 12, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Desde o primeiro dia, 21 dias lá atrás, que Daniel estava chorando, clamando, suplicando, se humilhando perante o Senhor, Deus já mandou um anjo, que é este ser tão especial que foi descrito aqui, para falar a resposta daquela visão que ele teve. Mas aí tem uma coisa: todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós nos consagramos, todas as vezes que a gente coloca um propósito na nossa oração, no nosso jejum, tem lutas, tem batalhas, tem confrontos. E o inimigo não quer que você tenha vitórias. O inimigo, ele quer que você seja derrotado, quer que você seja frustrado nas suas orações. Mas à medida que você tem um coração quebrantado, disposto a servir ao Senhor, clamando, buscando, jejuando, mortificando a carne, tem resposta, tem vitórias. Toma posse disso. E aí ele fala qual foi a barreira, qual foi a luta que este anjo, que nós vimos aqui, né, no versículo 6, como a descrição daquele anjo, esse ser celestial tão glorioso, ele enfrentou lutas. E olha o versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura, as coisas que iriam acontecer, os reinos que surgiriam. Já a Babilônia já tinha caído, os medos e persas já tinham se levantado, e agora viria a Grécia e viria também o Império Romano. Então impérios surgiriam, reis surgiriam, governos iriam ser formados através desses reinos. E aí você vê a luta todas as vezes, e principalmente há principados, há potestades que estão a serviço de Satanás para impedir, para tentar bloquear, para tentar neutralizar as nossas orações. Mas quando a gente tem um coração quebrantado, diz a palavra, um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste, Ele atende, né? Ele responde, Ele ouve. Então, é desta forma que nós temos que chegar, um coração quebrantado, contrito, com propósito. A meu jejum, a minha oração, o meu clamor é para este propósito. Seja qual for o propósito, é na luta da área espiritual, lute para vencer, é na área física, saúde, cansaço, enfado, lute para que o Senhor te fortaleça, conversão da família. Todos nós temos familiares que gostaríamos que tivessem um encontro com Deus, também é uma luta, está lá o inimigo tentando impedir que as pessoas da sua família sejam convertidas. É pela nação, sabemos que as nações, aqui são impérios que regem nas nações, não é qualquer demôniozinho, são impérios, são potestades para neutralizar o clamor que aquele povo está fazendo em prol daquela nação. Então, veja a batalha espiritual. Nós estamos aqui no mundo físico, não imaginamos que no andar de cima, no mundo espiritual, existe essa batalha diária, contínua sendo travada.
Mas não temos que temer, porque Deus, ele manda lá o anjo do Senhor, que acampa-se ao redor daqueles que o temem. Você teme, respeita, reverencia o Senhor, então ele está lá mandando um anjo para te livrar e te proteger. Então, está aqui a resposta. Olha, desde o primeiro dia que você começou, que colocou o seu coração disposto a se humilhar, a clamar, a buscar a minha face, a interpretar, a entender esta visão, a resposta já veio. A visão é esta, a visão está aí e a resposta é essa. Mas o inimigo vai tentar bloquear a resposta. E às vezes a gente não entende por que as nossas orações demoram para ser respondidas, né? Por algum motivo, algum impedimento, mas continue clamando, porque o tempo é do Senhor e ele determina, acontece. Mandou um anjo lá e ajudou este ser tão especial que nós vimos a sua descrição. O anjo Gabriel chegou lá, ajudou na peleja e ele veio e ele trouxe a resposta. Aquilo que Deus manda, né? O diabo obedece, ele tem que sair da frente, porque Deus mandou. E nós vemos lá na frente, né? Quando o Senhor voltar pela sua segunda volta, depois que a igreja já subiu, passou a grande tribulação, Deus vai voltar novamente com a sua igreja arrebatada, ele vai mandar um anjo do céu para amarrar o valente por 1000 anos, vai apreender o valente. Satanás, toda essa fúria, esse valentão que ele é, um anjo na autoridade do Senhor vai descer e aprisioná-lo. Então, quando Deus manda, o inferno se cala, o inferno obedece, o inferno estremece. E aqui está a resposta. Desde que você começou a clamar, Deus já ouviu. Quantas orações você tem feito? Quantos clamores você tem feito? Não está sendo ouvido? Está tendo uma batalha espiritual. Está tendo aí, estão tentando impedir a resposta. Mas continue fiel, continue clamando, continue jejuando, continue fazendo a sua parte. Porque a parte de Deus, fique tranquilo. Ele lá manda um anjo, 2, uma legião, e ele manda a resposta. E aí, versículo 15, para a gente concluir esse capítulo, mas entendendo um pouquinho que, de fato, a revelação do que iria acontecer vai estar no capítulo 11, mas só para a gente entender, né, o finalzinho desse capítulo aqui. Versículo 15, quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como eu, teu servo, conversar, como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar perante aquele anjo do Senhor. Ao ser que parecia homem, tocou em mim outra vez e me deu forças. Então o ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Eu até sublinhei esse versículo aqui, que é o versículo 19 do capítulo 10 de Daniel. Seja forte, seja forte. Ele repete, seja forte. Seja forte. Repete aí para você. Eu sou forte no Senhor. Então seja forte. A luta está grande, o problema está se levantando, as aflições estão querendo dominar o seu coração. Seja forte. Repreenda na autoridade do nome de Jesus. O Senhor te dá poder, te dá autoridade. Não é a nossa força física que vai vencer, não. São armas espirituais que o Senhor colocou à nossa disposição. Use-as. Seja forte em nome de Jesus. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me destes forças. Ele se apropriou daquela palavra, eu vou ser forte. E ele se sentiu fortalecido, porque o anjo falou, seja forte. E o Senhor fala conosco esta noite, seja forte, meu irmão. Não fique desanimado, não fique prostrado, seja forte, esteja encorajado para continuar lutando. A luta não pode parar, não é uma batalha, a batalha é contínua, até a volta do Senhor, mas seja forte, permaneça fiel. É isso que o Senhor quer falar conosco esta noite, principalmente este versículo que eu vejo que nós todos precisamos do fortalecimento do Senhor. Se não for ao Senhor, o que seria de nós? Versículo 20, então ele me disse, você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. São nações que iriam se levantar, reinos que iriam se levantar. Como eu disse, cada reino tem seus principados, suas potestades, todas estas nações, né?
influenciaram o povo de Israel, né? O povo de Israel estava ainda subjugados por essas nações. Mas antes revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então Deus tem lá um anjo separado para cada nação, para cada pessoa que o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Eu quero concluir, seja forte, meu irmão, não desanime, fique firme aí, o Senhor tem coisas maravilhosas para nos revelar. Todas as vezes que nós nos propomos a orar e jejuar e nos consagrar ao Senhor, com um propósito específico, seja ele qual for, se é a família, se é a saúde, se é a salvação de alguém, ou se é sobre esta nação que nós devemos orar continuamente, acontece essa batalha espiritual. Você não está vendo, mas está acontecendo. Por aqui você pode imaginar a luta que está sendo travada. Quando a gente clama, quando a gente busca ao Senhor, tem uma batalha sendo travada. E essa batalha não é humana, não é física. Nós não podemos ver com os olhos humanos, mas pelos olhos espirituais, pela revelação que o Senhor nos dá através da sua palavra, podemos entender o nível de batalha que está sendo travada. Então o inimigo sempre tentará impedir a resposta para não chegar, para você não ter a resposta das suas orações. Então as guerras espirituais que enfrentamos, nós enfrentamos lá no trabalho, com a família mesmo, né? Lá na escola, na faculdade, na universidade, onde quer que você esteja, claro que tem pessoas ali que vão se opor naquilo que você crê, né? Principalmente se você é um cristão que declara com seus lábios e professa a sua fé em Jesus. Claro que você vai ter lutas. Eu tive muitas lutas no mercado financeiro que eu trabalhei por muitos anos, tive pessoas ali que queriam mal da gente, e a gente orava pelo ambiente de trabalho para que houvesse paz, mas tinha pessoas que nitidamente lutavam contra, elas não se alegravam. Quando a gente, por exemplo, fechava uma conta ou fechava um bom negócio, elas ficavam com inveja, nitidamente mostrava aquilo. E eu me alegrava quando o meu companheiro de trabalho conseguia uma grande conquista, porque era o bem de todos, porque era o crescimento do banco e tudo mais. Mas lutas constantes e contínuas. Então vamos buscar ao Senhor. O sol, a chuva, a adversidade vem sobre os bons e os maus. Deus transforma o mal em bênção. Eu creio. Muitas das vezes, nesses lugares que eu passei, Deus pôde me usar em alguns momentos para testemunhar através da minha vida, através de algum testemunho que eu pude contar. Então nós estamos lá e as lutas são constantes, mas o Senhor está conosco. E nós temos, que lembrar que nós não temos que lutar contra carne e sangue, não é contra a pessoa que está te perseguindo, que está te caluniando, mas contra principados e potestades. Para isso nós temos as armas, está lá em Efésios 6, nós temos as armas espirituais. E falando em armas, eu quero até lembrar você de uma coisa aqui importante, nós temos armas no mundo físico e armas no mundo espiritual. Armas no mundo físico são aquelas que nós conhecemos, são poderosas de destruição, Armas convencionais, são armas químicas, armas bacteriológicas, armas atômicas, e aí vai. Nós temos muitos tipos, infelizmente, eu falo, porque o homem ele está cada vez mais se aperfeiçoando em destruição em massa. E hoje, se estourar uma terceira guerra mundial, não sei por quantos minutos essa terra vai persistir, mas nada vai acontecer sem o controle total. Descanse no Senhor, Ele tem tudo no seu controle. Mas eu digo que existem armas no mundo físico, essas armas que nós conhecemos, que a gente vê, as reportagens, cada um exibindo, cada nação poderosa, mostrando para outra nação as suas armas poderosas para dizer, não vem que não tem, hein? Porque se você vier, eu aperto o botão. Isso é ameaça. A ameaça nuclear você vê todo o tempo. Então as armas no mundo físico existem aí, são essas que nós conhecemos. Mas as armas no mundo espiritual, que nós sabemos também, e muitas vezes nós não usamos, é o jejum, a oração, o louvor, e também as armas que estão lá disponíveis em Efésios 6, que são o quê? A armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use estas armas. Temos disponibilidades para usarmos essas armas. Não desista, meu irmão. Continue lutando com as armas disponíveis que Deus te deu, A vitória certamente virá. Nada vai impedir a nossa vitória. E eu quero então lembrar a você, como eu falei no início, nós estamos iniciando amanhã
no dia 20, do dia 20 até o dia 9 do mês 4, dia 20 do 3 até 9 do mês 4, que é a Páscoa, nós temos 21 dias de jejum e oração, jejum da vitória. Por que eu falo da vitória? Porque nós temos a certeza que virá a vitória, a luta vai vir. Daniel ficou lá chorando, não entendendo o que estava acontecendo, até que o anjo veio e esclareceu, revelou, mostrou as coisas futuras que iriam acontecer. Então, entra nessa campanha com a gente. Você tem lutas na sua família, não tem? Eu creio que você tem. Talvez você esteja lutando aí para a salvação de alguém, para a saúde de alguém, talvez sua ou de alguém da sua família, Temos aí problemas físicos, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas de relacionamento. Temos muitos problemas para administrar nesse mundo tão caído, tão perverso. Temos a nossa nação que temos que orar para que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, tenham temor a Deus, para que possam tomar decisões dirigidas pelo Senhor. Temos que orar para que eles se convertam ao Senhor, que eles tenham temor ao Senhor. Ore para que a Bíblia ensina que a gente ore pelos nossos governantes. Então, entre nessa luta conosco, nesses dias de 21 dias, se privando de alguma coisa, se prive de alguma coisa que lhe custe, alguma coisa que é difícil largar, mas eu vou fazer isso com um propósito. Eu vou mostrar que eu domino meu corpo, Satanás não tem poder na minha vida e eu também não sou escravo do pecado e nem de Satanás, eu sou servo do Deus Altíssimo. Se posicione, como Daniel se posicionou desde garoto, não vamos comer as iguarias desse reino, porque todas carnes consagradas aos ídolos, vinho, tudo aquilo que ele, como um judeu praticante, ele sabia que aquilo era abominável, segundo a lei de Moisés. Então aí a gente vê que ele já decidiu não se contaminar e como Deus o honrou, colocou em lugares altos, esteve no reino, esteve influenciando, esteve governando em vários reinos. Então, por quê? Porque ele era fiel, porque ele se posicionou, pagou um preço, pagou, mas Deus o livrou de todas as situações. Calúnias que ele enfrentou, foi jogado à cova dos leões, já idoso, mas o Senhor foi lá e fechou a boca dos leões. Deus honrou, Deus honra aqueles que lhe honram, tá bom? Então, entre conosco nessa campanha, vamos lutar. Pastor, eu não consigo jejuar. Faça um propósito com Deus, é você e Deus. Ninguém vai falar, faça isso ou faça aquilo, é você e Deus. Senhor, eu vou deixar de comer, eu vou deixar de beber isso, de comer aquilo, de praticar essa atividade ou este lazer em prol de uma santificação. Olha, jejum não é para passar fome, não é para fazer regime, não é esse o propósito do jejum, é para se consagrar, não é? Então, você pode fazer, eu creio que você pode fazer, é você e Deus. Ore hoje mesmo e comece amanhã até a Páscoa. Lá no dia da Páscoa, no culto da alvorada, às 6 horas da manhã, nós vamos ter um culto maravilhoso, vamos fazer a ceia nesse culto, ainda vou conversar com a igreja direitinho, nós vamos fazer a ceia no dia da Páscoa, no culto da alvorada, e vamos entregar o jejum após o culto, acabando o culto lá para as 8 horas da manhã, estamos terminando o culto, que começará às 6 da manhã, 8 e pouco, estamos terminando o culto, vamos entregar o nosso jejum de 21 dias, começando amanhã, dia 20 do 3. Conto com você, espero que você coloque firme esse propósito de clamar, de se consagrar, porque a resposta certamente virá. Vamos juntos nesse propósito, vamos tomar posse da nossa vitória, eu sei que já está garantida, já tem lá o anjo com a resposta mandada por Deus a você. Creia, toma posse disso. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, obrigado por esta palavra conhecida, Senhor. Nós sabemos que existe uma luta tremenda sendo travada diariamente, e que nós precisamos da Tua força, da Tua ajuda, da graça, misericórdia e da Tua compaixão. Prepara-nos, Senhor, a cada dia para sermos resistentes, para sermos fortes, como o anjo disse a Daniel, seja forte, que sejamos fortes no Senhor, que possamos ter vitórias, que possamos, através da vitória que certamente virá, testemunharmos para a igreja e para outras pessoas, para que saibam que esse Deus é o mesmo Deus que tem todo o poder, e que nunca perdeu o poder, o controle de nada do que acontece sobre a face da terra. Portanto, a nossa vida te pertence, somos teus servos, somos filhos lavados, remidos e resgatados pelo teu precioso sangue. Aceita a nossa gratidão e ajuda-nos, ó Pai, nesse período a nos consagrarmos, a buscarmos mais ao Senhor, a dedicarmos maior tempo em leitura da palavra, em jejum, em oração, em intercessão, sabendo que certamente a resposta virá. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Tenha uma semana abençoada, viu? Feliz, próspera e seja forte em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em quem estiver ao teu lado. Deus te abençoe, uma ótima semana.